Existe um livro que foi considerado sagrado por séculos. Um livro citado na própria Bíblia, estudado pelos primeiros cristãos, venerado pelos primeiros judeus. Um livro que descreve anjos caindo do céu, gigantes caminhando pela terra e segredos do cosmos que Deus teria revelado a um único homem. E então ele desapareceu. Por mais de 1000 anos, o livro de Enoque foi praticamente apagado do registro religioso ocidental. A igreja não o incluiu na Bíblia. As sinagogas o rejeitaram. Gerações inteiras de cristãos e judeus nunca ouviram falar dele. A questão é, por que Enoque é uma figura estranha mesmo dentro da Bíblia canônica? O livro de Gênesis o menciona brevemente, quase de passagem. Ele era descendente de Adão, pai de Matusalém, e viveu 365 anos. Mas o que chama a atenção não é quanto tempo ele viveu, é o que aconteceu no fim. A Bíblia não diz que Enoque morreu. Ela diz que ele andou com Deus e já não estava mais aqui, porque Deus o tomou. Essa frase de apenas algumas palavras gerou séculos de especulação. O que significa ser tomado por Deus? Para onde ele foi? O que ele viu? O livro de Enoque tenta responder essas perguntas, e as respostas são perturbadoras. O texto que conhecemos hoje como Livro de Enoque é, na verdade, uma coleção de escritos, provavelmente compostos entre os séculos III e I antes de Cristo. Não foi escrito por uma única pessoa num único momento. Foi sendo construído ao longo do tempo, reunindo visões, viagens celestiais, profecias e revelações atribuídas a esse patriarca misterioso que não morreu. A parte mais conhecida e mais perturbadora se chama o Livro dos Vigilantes. Ela começa onde Gênesis deixa uma lacuna. No 6º capítulo de Gênesis, existem 2 frases que nunca foram completamente explicadas pela tradição cristã oficial. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, e que havia gigantes na terra naqueles dias. Quem eram os filhos de Deus? O que eram os gigantes? Gênesis não explica. Segue em frente como se esses detalhes não precisassem de elaboração. O livro de Enoque elabora. Segundo o texto, existia um grupo de anjos chamados os Vigilantes. Eram 200 e sua função era observar a humanidade. Mas algo deu errado. Um deles, chamado Semiasa, convenceu os outros a descerem à terra e tomarem mulheres humanas como esposas. Eles sabiam que estavam transgredindo. O texto diz que fizeram um juramento entre si no topo de uma montanha chamada Hermon, um nome que, em hebraico, carrega a ideia de maldição, de algo proibido. Eles se comprometeram uns com os outros a seguir em frente, independente das consequências. O que nasceu dessas uniões foram os Nefilim, gigantes, mas não apenas fisicamente imensos. O texto os descreve como criaturas que devoravam tudo que os humanos produziam. Quando o alimento acabou, voltaram contra os próprios humanos.
E depois, uns contra os outros. Os vigilantes também ensinaram à humanidade coisas que ela não deveria saber. Um deles, chamado Azazel, ensinou aos homens como fabricar armas e armaduras. Ensinou às mulheres o uso de ornamentos, cosméticos e artes de sedução. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia, o corte de raízes e o conhecimento de sinais celestiais. O livro de Enoque apresenta isso não como progresso, mas como corrupção. O conhecimento chegou cedo demais, pelas mãos erradas, e destruiu algo que deveria ter sido preservado. É aqui que Enoque entra em cena como protagonista. Os vigilantes presos, conscientes do que haviam feito, pediram a Enoque que intercedesse por eles diante de Deus. Isso é notável. Anjos pedindo a um homem que falasse por eles ao Criador. A hierarquia estava de cabeça para baixo. Enoque aceita. Ele entra em transe, sobe ao céu e se encontra com Deus. A resposta que traz de volta não é de perdão, é de condenação. Os vigilantes seriam aprisionados sob a terra até o dia do julgamento final. Seus filhos, os gigantes, seriam destruídos, e os espíritos que saíssem dos corpos dos gigantes mortos, vagar, iam pela terra como demônios, sem lar, sem forma, causando perturbação até o fim dos tempos. Essa explicação para a origem dos demônios não existe na Bíblia canônica, mas estava aqui, neste texto, séculos antes de Cristo. A questão que surge naturalmente é: se esse livro era tão antigo e tão influente, por que foi deixado de fora da Bíblia? A resposta não é simples, e qualquer um que diga que é, está simplificando demais. O cânon bíblico não foi decidido num único momento por uma única autoridade. Foi um processo longo, disputado, cheio de controvérsias. Diferentes comunidades aceitavam diferentes textos. O que hoje chamamos de Bíblia é o resultado de decisões tomadas ao longo de séculos, com critérios que variavam dependendo de quem estava decidindo e em que contexto. O livro de Enoque era amplamente lido e respeitado no período do Segundo Templo, entre os séculos V a.C. e o primeiro depois de Cristo. Fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, o que confirma que a comunidade de Qumran o considerava um texto importante. O Novo Testamento o cita diretamente. A Carta de Judas, um livro canônico, aceito por todas as denominações cristãs, cita o livro de Enoque quase palavra por palavra, atribuindo a profecia ao próprio Enoque, o sétimo desde Adão. Então, o problema não era obscuridade. O problema era o conteúdo. Quando as autoridades religiosas judaicas começaram a consolidar o cânon após a destruição do Segundo Templo, em 70 depois de Cristo, o livro de Enoque ficou de fora. As razões exatas são debatidas pelos estudiosos até hoje, mas algumas hipóteses se repetem. Uma delas é teológica. O texto apresenta anjos como seres com livre arbítrio, capaz de transgredir de forma grave, com vontades e desejos próprios que conflitam com a vontade divina.
Para tradições que queriam reforçar a soberania absoluta de Deus e a clareza da hierarquia celestial, isso era problemático. Outra hipótese é política. O texto tinha sido adotado com entusiasmo por grupos apocalípticos, comunidades que esperavam o fim iminente do mundo e a intervenção direta de Deus na história. Após a destruição do templo e o fracasso das revoltas contra Roma, as autoridades religiosas que sobreviveram tinham interesse em afastar esse tipo de fervor. Textos que alimentavam expectativas apocalípticas intensas não eram convenientes. Há também a questão da autoria. O critério principal para a inclusão no cânon hebraico era a conexão com figuras proféticas reconhecidas de Israel: Moisés, Davi, Salomão, Isaías. Enoque era anterior a todos eles, anterior ao próprio Abraão, e sua figura não fazia parte do núcleo da identidade religiosa judaica da mesma forma. Do lado cristão, a história é ligeiramente diferente. Os primeiros escritores cristãos conheciam o livro de Enoque, e muitos o citavam sem constrangimento. Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, todos fazem referência ao texto. Tertuliano, no século II depois de Cristo, defendia explicitamente sua canonicidade, argumentando que o fato de Judas citá-lo no Novo Testamento era prova suficiente de sua autoridade. Mas, à medida que a teologia cristã foi sendo sistematizada, o texto foi se tornando cada vez mais inconveniente. A ideia de que anjos podiam ter relações com mulheres humanas levantava questões sobre a natureza angelical que os teólogos preferiam evitar. A cosmologia elaborada do texto, com múltiplos céus, hierarquias angelicais complexas e descrições detalhadas do funcionamento do cosmos, era difícil de reconciliar com as doutrinas que estavam sendo consolidadas. No século IV, quando o cânon cristão ocidental foi sendo fechado, o livro de Enoque ficou de fora. Jerônimo, que produziu a Vulgata, a tradução latina que se tornaria a Bíblia oficial do Ocidente por mais de 1000 anos, não o incluiu. E assim, o texto desapareceu da consciência ocidental. Desapareceu, mas não completamente. Uma tradição o preservou. A Igreja Ortodoxa Etíope. Na Etiópia, o livro de Enoque nunca foi rejeitado. Ele foi transmitido em língua ge'ez, o antigo idioma litúrgico etíope, copiado por monges em mosteiros nas montanhas do país por mais de 1000 anos, enquanto o Ocidente o havia esquecido. Foi através dessa tradição que o texto voltou ao conhecimento ocidental. Em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce viajou à Etiópia e trouxe de volta 3 manuscritos completos do livro de Enoque. Por décadas, eles ficaram sem tradução adequada. Foi somente em 1891 que o estudioso Richard Lawrence publicou a primeira tradução completa para o inglês. O mundo ocidental estava reencontrando um texto que havia ajudado a moldar sua
própria tradição religiosa e que havia sido silenciado por mais de 1000 anos. O que fazer com esse silêncio é uma questão que estudiosos, teólogos e leitores comuns continuam respondendo de formas muito diferentes. Para alguns, a exclusão foi legítima. O texto foi avaliado pelas autoridades religiosas de sua época e considerado inadequado para o cânon. O processo, por mais humano e imperfeito que tenha sido, produziu um resultado que a tradição sustentou por séculos. Para outros, a exclusão revela algo sobre como o poder religioso funciona. Textos que complicam narrativas, que levantam questões difíceis, que alimentam interpretações não controladas, são sistematicamente marginalizados. O livro de Enoque não é o único. É parte de uma literatura muito mais ampla, chamada de literatura apócrifa ou pseudepígrafa, que existia ao redor do cânon e foi sendo excluída por razões que misturavam teologia, política e conveniência institucional. Há ainda uma terceira leitura, mais perturbadora. Se o texto descreve eventos que realmente aconteceram, se os vigilantes, os nefilim e o conhecimento proibido foram reais, então a decisão de excluir esse livro não foi apenas um erro de julgamento. Foi um apagamento deliberado de parte da história humana. Essa possibilidade não pode ser provada, mas também não pode ser completamente descartada. E é exatamente essa tensão que mantém o livro de Enoque vivo, 2500 anos depois de ter sido escrito. Enoque andou com Deus e não estava mais aqui. A Bíblia não diz que ele morreu. O livro que carrega seu nome foi lido, copiado, citado e depois silenciado. Sobreviveu nas montanhas da Etiópia, enquanto o Ocidente o esquecia. Voltou e continua levantando perguntas que ninguém consegue responder com certeza. Por que foi removido? Talvez porque incomodava demais. Talvez porque explicava demais. Ou talvez porque algumas perguntas, uma vez feitas, não podem mais ser desfeitas.